Então, muito bom dia a todas, a todos. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo da Bhagavad Gita. Hoje a gente chega ao final do capítulo 2. Lembrem que a gente tem aí mais 16 capítulos pela frente. Tá? Mas até que correu bem, né? A gente já viu dois capítulos. Deu mais ou menos aí quanto tempo de aula, né? Uns 4 meses, 5 meses talvez. É, Então eu vou abrir aqui o texto, tá? E a gente vai seguir de onde a gente parou. Então vamos lembrar que nesse finalzinho do capítulo 2, Krishna está respondendo uma pergunta do Arjuna a respeito das características do sábio, tá? Como a gente está vendo aqui, esse sábio que Krishna descreve não tem nada a ver com esse tipo de intelectual contemporâneo, né, que a gente tem muito no mundo acadêmico, sem desmerecer, obviamente, né, o valor das pessoas que trabalham no mundo acadêmico, né? Mas muitas vezes a gente confunde, né, intelectualidade com sabedoria, né? Então, o intelectual é uma pessoa que muitas vezes ele está ali realmente estudando várias coisas, acumulando uma quantidade grande de informações, né, e raciocinando em cima dessas informações, mas nem sempre esse conjunto de informações ela vai realmente refletir numa transformação pessoal e uma autorrealização espiritual da pessoa, né? Então, às vezes é comum, inclusive, a gente sabe, né, que existem pessoas que são intelectuais mas cujo seu comportamento, suas atitudes nem sempre refletem uma sabedoria. Uhum. E aqui Krishna está dizendo realmente o que ele considera a característica do sábio, né? Então, o sábio é essa pessoa que age com equanimidade, né? Ele tem, assim, um autocontrole sobre a sua mente, os seus sentidos, a sua fala, as suas ações, né? Ou seja, esse conhecimento ele deve se traduzir numa atitude de vida, né, uma postura de vida que reflita realmente uma harmonia, interna da pessoa. Então ele descreve, ele vem falando aqui sobre essa sabedoria a respeito dessa habilidade que o sábio tem de coordenar, né, os seus indriyas, tá? Que são os seus sentidos. Lembra que eu expliquei na aula passada que os nossos sentidos eles são 5 sentidos de percepção, tá? São aqueles sentidos que a gente usa para saborear os objetos externos, através do som, da imagem, da sensação tátil, do gosto e do cheiro, tá? Esses 5 sentidos são as formas que a gente tem de saborear as coisas externas, né? E a gente tem os nossos 5 sentidos de ação, né? Que é a maneira como então nós vamos usar o nosso corpo para reagir a esses estímulos. Lembrando que os nossos 5 sentidos de ação são a fala, a capacidade de tocar e manipular objetos, a capacidade de se locomover, a capacidade de procriar e a capacidade de excretar, né? Esses são os 5 karma indriyas, sentidos de ação. E ele está explicando que o sábio ele tem uma maestria, ele tem uma coordenação sóbria sobre esses sentidos, né? Ele não vai deixar o sentido agir de uma maneira descontrolada, né? Senão que ele coloca esses sentidos dentro de um funcionamento ordenado.
É, então, no verso anterior, vamos só lembrar aqui o que que a gente viu. Krishna havia dito justamente isso, né? Que a pessoa que tem essa habilidade de coordenar os seus sentidos, ela tem prajna pratisthita, né? Ela tem uma firmeza na sua condição sábia, né? No seu estado de sabedoria. E aí ele segue aqui com um verso que é bem emblemático na Bhagavad Gita, que ele vai dizer o seguinte, que o que é noite para todos os seres é o estado de vigília para a pessoa autocontrolada. E quando todos os seres estão despertos, né, nesse estado de vigília, essa é a noite para o sábio que vê, né? Então ele traz aqui essa imagem dessa, vamos dizer assim, essa antítese, né, entre a maneira como o sábio está vendo a vida e a maneira como as pessoas que não são tão sábias assim, né, percebem a vida. O que que ele quer dizer com o que é dia para um é noite para o outro? Hum? Isso a gente vai ver lá no comentário do Ramanuja. Quem quiser depois pode acompanhar a leitura do comentário pelo arquivo que eu enviei para vocês. Então ele vai dizer assim que o sábio é essa pessoa que tem como prioridade a satisfação no seu próprio eu espiritual, né? Ou seja, ele está tão imerso nessa experiência de algo muito profundo e interno dentro de si, que para ele todas essas outras questões de prazeres materiais, né, desfrutes sensoriais, desejos de posse, desejos de poder e de controle sobre as coisas, toda essa dinâmica que faz muito parte da nossa vida, né? Isso se torna uma coisa mais menos relevante para esse sábio, tá? Ele está tão presente ali dentro de si, né? Ele está tão imerso nessa contemplação da sua natureza espiritual que todas essas demais coisas elas ficam em segundo plano, né? Aí é como se fosse a noite. Enquanto que para uma pessoa que não tem essa perspectiva da realização espiritual, né, ela está assim completamente cega em relação à sua natureza espiritual. O que que essa pessoa vai dar, para que essa pessoa vai dar prioridade, né? Ela vai dar prioridade para o contato com os objetos dos sentidos, os prazeres que ela pode extrair desses objetos do sentido e o sentimento de posse que ela vai cultivar em relação a esses objetos. Hum? Então, isso é considerado o dia, tá, para a pessoa que tem essa perspectiva mais materialista, né? O que que importa para essa pessoa? Os prazeres sensoriais e o sentimento de posse, poder e controle sobre as coisas externas, né? Esse é o dia para a pessoa materialista. E a natureza espiritual é noite para essa pessoa, porque ela não reconhece essa natureza espiritual dentro de si, né? Ela não tem a referência de que existe uma outra satisfação mais profunda que está dentro dela, né? E que não depende desse desejo de possuir e desfrutar das coisas externas. Então é nesse sentido que Krishna ele traz essa imagem, né? Aquilo que é dia para o sábio é noite para as outras pessoas, né? Aquilo que é dia para essas pessoas é a noite do sábio, ok? E aí, então ele segue, verso 70, dizendo o seguinte: que esse sábio
Ele é como uma pessoa em que todos os desejos entram, como as águas entram no cheio e imperturbável oceano. Né? O que que ele traz aqui como imagem? O oceano ele está lá no seu lugar e todas as águas dos rios desembocam no oceano. Né? No entanto, o oceano em si mesmo, ele não se altera. Tá? Entendam, é uma figura de linguagem aqui, né, que ele está trazendo. Se a gente olhar assim a grosso modo, o oceano continua ali no mesmo volume, no mesmo nível ali de movimentação, tá? Ele não vai se alterar com a entrada das águas dos rios. Ele permanece ali naquele mesmo estado, ok? Hein? Conseguem pegar essa imagem? Aí Krishna está dizendo que o sábio, ele é como esse oceano em relação a todos os desejos que surgem na mente, né? Essa pessoa, mesmo que ela se depare com desejos, né? Mesmo que ela se depare com ofertas, ela não se agita com isso, ela não se perturba com isso, né? Ela permanece sóbria em relação àquilo que chega, né? Ou aquilo que brota. Então ele diz isso, tá? As pessoas na qual todos os desejos entram, como as águas entram no cheio e imperturbável oceano, essa pessoa alcança a paz, tá? Então, de novo, a palavra Shanti, aqui, ó, Shanti. E não a pessoa que anseia por obter os objetos do desejo. Tá? Então, aqui Krishna está de novo fazendo essa antítese, né? Se uma pessoa vive para ficar correndo atrás o tempo todo de todos os seus desejos, né? Essa pessoa vai ter uma vida muito agitada, ansiosa, talvez até frenética. E no fundo, o que a pessoa consegue é ficar vibrando dentro de um estado de insatisfação. Isso é o que é mais curioso nessa situação, né? Quanto mais a pessoa ela deseja, 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 e ela quer muitas coisas, no fundo, ela está provocando um estado de insatisfação dentro de si, né? É muito comum que ela mais se lamenta pelo que ela não tem do que de fato desfruta daquilo que ela obtém, né? A gente vê isso, por exemplo, numa pessoa que almeja ficar muito rica. Ela está sempre pensando assim: bom, eu juntei meu 1 milhão. Aí ela olha para o lado e pensa assim: ah, mas o fulano de tal tem 2 milhões. Eu sou um miserável. Eu preciso alcançar 2 milhões, né? Aí ela tá lá naquele sentimento de me falta, né? Aí ela consegue os 2 milhões. Mas aí ela olha para o lado e vê que tem uma outra pessoa que tem 5 milhões. Aí de novo ela pensa: eu sou um miserável, eu só tenho 2 milhões. Eu preciso de cinco, né? E assim não tem fim. A pessoa vai sempre vibrar naquela sensação de insatisfação, né? As coisas me são insuficientes. Eu estou dando esse exemplo porque é um absurdo, né? Uma pessoa que tem, por exemplo, 5 milhões, achar que não tem nada, né? E ficar vibrando num estado de insatisfação, né? No fundo, ela já tem mais do que o suficiente para si. No entanto, a sua mente não se acalma, não se aquieta. Por quê? Porque ela está sempre mirando na falta, né? Então, Krishna diz que essa pessoa que fica ansiando por todos os desejos, ela vai estar sempre agitada. Enquanto essa pessoa que tem um senso de contentamento, ela se torna como esse oceano tranquilo, né? O que chega ali ou o que sai dali não vai fazer muita diferença, né? Esse oceano continua ali calmo e imperturbável. Então, a pessoa tem Shanti, paz dentro de si.
E aí Krishna segue no verso 71. Aqui é bem interessante também, né? Então ele diz assim que a pessoa abandonando os seus desejos age sem anseio. Olha só que interessante, né? Porque é bem comum a gente ouvir esse tipo de questionamento. Ah, essas tradições espirituais falam sobre a gente se desapegar dos nossos desejos materiais. Mas quando uma pessoa ela se desapega dos desejos, ela não vai ficar assim meio apática, depressiva, sem sentido para a vida, né? Ela não vai ficar assim num estado vegetativo, inativo. Krishna diz que não, né? Por quê? Porque essa pessoa ela segue agindo, né? Veja que ele está dizendo, né? Essa pessoa age, porém sem anseio, sem ansiedade pelos resultados das ações, né? Por quê? Lembrem que Krishna está ensinando para o Arjuna aqui na Bhagavad Gita, né? Que a sua ação ela não deve ser motivada por objetivos mesquinhos, egoístas, senão que é uma ação que deve ser feita como uma oferenda, como um ato de amor e compaixão em relação a todos os seres, ao mundo e a Deus, né? Então, na verdade, o sábio não é uma pessoa que está assim, sem desejos. Ele simplesmente troca os seus desejos egoístas ou seus desejos materiais por desejos espirituais, né? O que são desejos espirituais? Querer, por exemplo, promover o bem para todos os seres. Isso é um desejo espiritual, né? Fazer das suas ações uma oferenda ao mundo ou uma oferenda a Deus, né? É um desejo espiritual. Servir é um desejo espiritual, né? Então, Krishna está dizendo que essa pessoa ela se liberta desses desejos que são mesquinhos, egoístas, né? Isso se confirma aqui nesse verso, ó, porque ele diz assim, ó, livre do sentido de eu e meu, tá? Isso aqui aparece no sânscrito, ó, nir mamo, tá? Mam quer dizer meu. Olha como é parecida a palavra, né? Mam, meu. Nir é esse prefixo de negação. Então, nir mamo quer dizer assim, sem esse sentido de meu. E nir aham, cara, tá? A palavrinha aham quer dizer eu, literalmente. Aham, eu, né? Ahamkara é um dos nomes que a gente dá para o ego, né? Ahamkara é quando a pessoa ela tem um sentimento de que eu estou no centro, eu estou no controle de tudo, né? As coisas existem para me servir. Esse é o conceito de Ahamkara, o ego, dentro dessa perspectiva do yoga. E aí ele diz Nir Ahamkara, né? Então quer dizer sem esse senso de eu egóico. Então ele diz assim que a pessoa que age sem esse sentido de eu e meu, tá? Não quer dizer que por não ter isso ela vai ficar parada ali, inerte, tá? Ela vai seguir agindo. Essa pessoa que age dessa forma, ela vive em paz, ela se encontra em paz, tá? Então, Sashantim, de novo a palavra paz, Adhigachati, tá? Isso apareceu ali há dois ou três versos atrás, né? Então, alcança a paz. E é importante só frisar, tá? Aqui a gente não está necessariamente falando sobre, por exemplo, sistemas políticos que legitimam ou não legitimam o senso de posse, né? Isso é uma grande questão no mundo hoje, né? Uma discussão que existe. Então, é lícito a pessoa ter um senso de posse sobre as coisas, né? Ou não?
A humanidade deveria caminhar para um sentimento de não posse das coisas, né? Às vezes isso é tratado dentro de perspectivas políticas, ideológicas, tá? Eu não vou entrar muito nesse mérito, é só importante entender que Krishna está falando aqui da perspectiva do sentimento profundo da pessoa, né? Porque às vezes esses sistemas políticos e ideológicos, eles podem, às vezes, assim, estar propondo algo, né, que seja benéfico, porém nem sempre as pessoas elas vão ter condições de viver ou sentir as coisas dessa forma, né? Porque nós, seres humanos, somos muito imbuídos desse senso de ego, né? Nós também temos muito esse sentimento de posse sobre as coisas. E aí, é claro, né, do ponto de vista social, tentam se criar leis ou sistemas políticos que possam mediar, né, esse conflito que surge entre o desejo das pessoas de disputarem pelas posses das coisas, né? E aí alguns sistemas vão dizer, não, é lícito você ter certas posses, isso fica mais ou menos regulamentado, né? Tá ali dentro de uma condição assim circunscrita, né? Outros vão dizer, o ideal é que o ser humano fosse evoluído o suficiente para ver todas as coisas que existem como um bem de todos, né? Um bem comum de todos. E nesse sentido não ficar assim brigando tanto pela posse das coisas, né? Krishna, ele está dizendo que a perspectiva do sábio é que essa pessoa ela reconhece que todas as coisas que existem pertencem a Deus, né? E que por mais que a gente viva algum grau de sentimento de posse sobre as coisas, o sábio ele é aquele que reconhece que essa posse ela é uma condição aparente, né? No fundo, tudo pertence a Deus e tudo nos é emprestado temporariamente, né? Essa é a perspectiva do yogi. Agora, a pessoa ela não vai realizar isso por uma imposição externa, ela vai realizar isso por uma maturidade espiritual, né? Ela vive isso dentro de si, né? Esse sentimento de que, bom, aquilo que a vida me oferece, né? Ou aquilo que Deus me concede, eu aceito, eu recebo. E aquilo que a vida me tira, né? Eu também cedo isso tranquilamente, né? O sábio é essa pessoa que se mantém sóbria em relação às coisas que ele recebe e em relação às coisas que ele precisa entregar, né? Entendendo que isso está dentro dessa perspectiva, né, de que tudo na verdade pertence a Deus e todas as coisas nos são emprestadas temporariamente. Então, quando a pessoa ela tem essa perspectiva, esse olhar para a vida, é dito que ela está realmente nessa condição nirmama nirahamkara, né? Ela não está assim naquela coisa do eu e meu, ela não está assim vibrando tão forte nisso. E aí vocês podem também se perguntar, mas isso tudo está ficando confuso porque Krishna não falou para Arjuna que ele tem que ir lá guerrear? Não tinham lá os primos que queriam ficar com todo o reino, com todas o direito para eles? E aí o Arjuna humildemente diz: Ah, então deixa eles ficarem com tudo e eu me retiro daqui, vou para a floresta e não vou fazer mais nada, né? Para que que eu vou ficar brigando pelo reino? E aí Krishna chega para o Arjuna e diz: Você tem que ir lá lutar, você tem que fazer isso. Aí agora ele diz que a pessoa deve ser desprovida de senso de eu e meu. Parece uma contradição isso, né? Vejam como é interessante essa trama da Bhagavad Gita. Mas o que que Krishna está dizendo para o Arjuna? Você não vai lá lutar para obter o reino para si. Não se trata de um ganho pessoal, de um ganho egóico, né? Ele não está dizendo assim que o Arjuna deve ir lá para a guerra e dizer assim, dá aqui o que é meu, você não vai pegar aquilo que é meu, né? Não é isso.
né? Krishna está dizendo para o Arjuna que ele deve lutar porque ele é um príncipe, um guerreiro. E é o Dharma, o dever dele, zelar pela justiça daquilo que vai ser melhor para todos, todas as pessoas daquele reino, né? Ele não deveria deixar o reino nas mãos de usurpadores, né? Então ele deve lutar, ele deve cumprir o seu papel, porém com essa atitude. Isso não é para mim, isso não é para o meu engrandecimento, né? Então, agir desprovido desse sentido de eu e meu. A pessoa que age assim, ela está em paz, né? Mesmo dentro da sua ação. E mesmo que essa ação seja, como no caso do Arjuna, né? Cumprir com uma guerra. E aí, então, vamos para o último verso do capítulo 2, fechando o nosso estudo de hoje. Então ele diz que essa pessoa, desprovida do sentido de eu e meu, que não fica correndo atrás dos seus desejos egóicos, seus desejos materialistas, essa pessoa, ele já disse que essa pessoa alcança um estado de paz dentro de si, né? E aí ele diz assim, que esse estado é chamado de Brahmi. Tá? Brahma, ou Brahman, é uma palavra em sânscrito que eu já falei para vocês, que se refere à ideia de espírito, energia espiritual ou natureza espiritual. Diferente da matéria, tá? A matéria, ela é uma energia que se densifica, que se condensa, né? E ela vai gerando limites. A energia espiritual ela é chamada de Brahman, tá? Porque ela vem da raiz Br, que quer dizer expandir, tá? A energia espiritual ela não tem limite, ela é uma coisa que se expande, ela dá um sentimento de abrangência, né? De vastidão, de não limitação. Então é dito que o sábio que está nesse estado, né, ele se encontra em Brahmi Sthiti, tá? No estado de Brahman. E aí ele diz que essa pessoa, ela não está mais sujeita às ilusões, tá? Então ele diz Nainam, essa pessoa não mais, Prapya Vimurhyati, tá? Morra quer dizer ilusão. Então, Prapya Vimurhyati quer dizer que essa pessoa, ela não está mais sujeita à ilusão. E aí ele diz assim, ó, que mesmo no final da vida, Anta Kali. A palavrinha anta significa fim, tá? Vejam a semelhança com o end do inglês, tá? Ant, end, e kala quer dizer tempo. Então ele diz assim que mesmo no fim do tempo, o fim do tempo é o fim da vida, tá? O fim da vida de cada um de nós é o nosso fim do tempo, né? Então, aqui ele coloca mesmo na hora da morte, né? Se a pessoa se encontra nesse estado de Brahman, né? Se essa pessoa alcança esse estado de Brahman, mesmo próximo do seu momento da morte, ela então alcança, tá? Richati, ela alcança Brahma Nirvanam. Ah, vejam que aqui aparece a palavra Nirvana. A palavra Nirvana, aqui na tradição védica, na Bhagavad Gita, ela tem um sentido um pouquinho diferente, talvez, do que o sentido que os budistas dão para o Nirvana, tá? Nirvana aqui, em geral, é traduzido como bem-aventurança, tá? Essa palavra vai aparecer algumas vezes na Bhagavad Gita, geralmente junto com a palavra Brahma, então é um termo, Brahma Nirvana, e a gente traduz como bem-aventurança espiritual, né? Então, a pessoa que alcança esse estado, mesmo próximo da hora da morte,
Então ela chega na sua bem-aventurança espiritual. Aqui ele coloca, né? A pessoa alcança o bem-aventurado eu espiritual. E é dessa forma, então, que Krishna conclui o capítulo 2. Tá? Vamos só lembrar rapidamente. O capítulo 2 tratou basicamente de dois temas: Sankhya, a descrição da natureza do eu espiritual, e Yoga. Yoga enquanto essa ação com equanimidade, né? Essa ação com desapego dos frutos. Essa ação que é feita como uma oferenda ao todo. Esse é o primeiro sentido, tá? Do termo yoga aqui na Bhagavad Gita. Ok? Alguma questão aí para vocês? Marcos, bom dia. Bom dia. Ali no verso 71, ele usa essa expressão nir arrancar, né? Esse arrancar, ele é aquela mesma estrutura psíquica da mente lá, que se refere à sensação de eu, ou tem um outro sentido? Porque o sábio, ele permanece assim, com esse arrancar enquanto estrutura, né, mental, assim. Sim, isso. Vamos pegar aquela estrutura ali que a gente falou, né? Da mente dividida em três dimensões. Então, numa dimensão mais básica, a gente tem manas. Esse é o campo da mente que se relaciona mais diretamente com as sensações do corpo e os sentidos. Aí lembra que eu falei para vocês que, vamos dizer assim, o anseio principal de manas é o prazer e o conforto dos sentidos e do corpo, né? Aí em seguida a gente tem essa segunda dimensão que é o arrancara, né? O arrancara é isso que a gente traduz como ego, né? O arrancara ele faz com que a gente perceba as coisas como estando a nosso serviço, em função de nós, né? Então o arrancara ele pensa assim, é para mim, né? E ele tem esse sentimento de querer controlar as coisas a seu favor. Então, por isso que eu disse para vocês que enquanto Manas tem como, assim, como prioridade o conforto e o prazer, a Ahamkara tem como prioridade o poder, o exercício do poder. E aí a gente tem essa terceira dimensão da mente, que é considerada que está a dimensão mais elevada e que Krishna fica o tempo todo falando para Arjuna que é para tentar ir para lá, né? Essa dimensão é chamada de Buddhi. Então, se Manas está relacionado com prazer, Ahamkara com poder, Buddhi está relacionado com o saber, tá? Tem a ver com a sabedoria, essa condição do sábio. E não é que quando a pessoa ela se fixa em Buddhi, o Ahamkara ou Manas vão deixar de existir. Eles continuam existindo, eles vão continuar cumprindo com uma certa função. Manas tem que ter contato com os sentidos e criar, né, essa perspectiva de uma interação com os sentidos, com o mundo sensorial. E o Ahamkara ele também tem que continuar coordenando, né, algumas coisas. Por exemplo, eu tenho assim, fazer algum tipo de planejamento e ordenamento da minha vida em relação às coisas externas, né? Porém, Buddhi, ele está regendo Ahankara e Manas. E quando o Buddhi está regendo Ahankara e Manas, ele não vai deixar o Ahankara e Manas irem para esses tipos de excessos ou extremos, né? Que é assim, fazer da vida o que é um objetivo de vida para uma pessoa que está totalmente centrada no Ahankara. O objetivo da vida dela é o poder, é o controle, é o enriquecimento.
que é o objetivo da vida de uma pessoa que está totalmente centrada em manas? É só ficar tendo prazer e conforto, prazer e conforto, prazer e conforto. Mas Buddhi, ele vai regular isso tudo. Ele vai só assim dizer quando que é adequado o prazer, quando que não é adequado o prazer, né? Quando que é adequado eu ter algum senso de controle e quando é adequado eu sair desse senso de controle, tá? Então ele tem uma sabedoria que está regendo esse sistema. Não se trata de implodir o Ahamkara ou implodir manas, né? Essas dimensões continuam ali, mas elas vão estar sobre a regência de Buddhi. Essa é uma das quatro características de Buddhi. Lembra que eu falei para vocês que Buddhi ele tem quatro funções principais? Uma delas é o Dharma, tá? O exercício ético no mundo. O outro é Gnana, o cultivo de conhecimento, de sabedoria. O outro é Vairagya, que é o cultivo de desapego, esse sentimento de não posse, né? E o outro é Aishvarya, que é essa capacidade que o Buddhi tem de reger todo o restante do sistema. Ele está ali regendo o ego, a mente sensorial e o corpo, né? Essa é uma função de Buddhi, fazer essa regência. Aí tá tudo bem, o ego continua ali, né? Os sentidos continuam ali, mas está tudo bem, cuidado, Uhum. ok? Obrigado. Oi, Marcos. Tudo E bem? Bom tudo dia. bom. Você podia repetir como é que o Budhi faz essa regência que você falou de quatro aspectos? Tá. Na verdade, assim, ó. Uma das características de Buddhi é chamada de Dharma, tá? Dharma é a capacidade que a gente tem de viver uma vida ética. Uhum, O segundo é Jnana, tá? Jnana é a capacidade que a gente tem de cultivar sabedoria, compreensão, visão espiritual. O terceiro é Vairagya, que é a capacidade que a gente tem de cultivar o desapego. E o uhum, quarto é Aishvarya. Aishvarya é uma palavra que tem a mesma raiz da palavra Ishvara, né? Que significa o Senhor, né? Aishvarya é a capacidade que Buddhi tem de reger o sistema corpo e mente, tá? Ele tem que reger isso. Ele não pode deixar isso solto, desgovernado, tá? Essas são as quatro funções de Buddhi. uhum. Então, quando você estava falando antes do arrancar, o arrancar é bem utilizado, vamos dizer assim, né? Por Budhi, ele vai permitir que a gente faça esse planejamento, então, de vida e uma organização a partir, claro, de princípios espirituais, mas eu estou olhando para esse planejamento, eu não estou utilizando esse arrancara para essa questão do poder e do enriquecimento, né? Isso, tá? A pessoa ela vai, digamos assim, planejar ali a sua vida material, né? Mas ela não vai assim cair numa ganância, né? Ela não vai ficar assim uma pessoa mesquinha, avarenta. Porque o Ahamkara, Uhum. sem esse controle de Buddhi, né? Sem essa regência de Buddhi, ele vai total para ganância, para o poder, para a tentativa de um controle absoluto, né? Mas ele ali, sobre a regência de Buddhi, ele fica exercendo a sua função de uma maneira moderada, né? Ele vai ali organizar algumas coisas básicas da vida. Então, eu tenho ali um pouco, né? O meu dinheiro, minha casa, minhas roupas, minha comida. Aí o Ahamkara tá ali, assim, organizando isso, né? Ordenando isso, para não ficar tudo, obviamente, também assim, caótico, né? Claro. Mas ele não está alimentando aquela coisa de possessividade, de ganância, de ficar querendo mais.
que é a tendência dele, né, se ele ficar descontrolado. Uhum. Tá? Obrigada. Um bom arrancar é aquele que consegue ver assim que, bom, suas necessidades básicas estão ali supridas, pronto, ele cumpriu sua função, ele não precisa ficar almejando mais. Uhum. Né? O Marcos. E na metáfora aí da história da guerra, o inimigo do Arjuna, ele é exatamente o Ankara, né? E o O Krishna, arrancar. e o Krishna está propondo para o Arjuna fazer a guerra num nível superior, né? Ou seja, no fim é a situação que a gente vive, a nossa guerra do dia a dia, que Sim, tá todo mundo nesse plano e a gente tem que tentar participar desse plano, mas num outro nível. sim. Esse é um pouco. Sim, claro. Existe bastante essa leitura, né, desse sentido da guerra como uma batalha interna, né? E esses inimigos ali como sendo os nossos próprios vícios, mau hábitos, propensões egoístas e mesquinhas, né? Então a gente vai combater essas coisas dentro de nós. Elas são chamadas às vezes de anartas, tá? Anartas são como se fossem as nossas impurezas, né? As impurezas do nosso coração. Então nós estamos fazendo aqui uma guerra contra essas impurezas do nosso coração, né? Então, realmente, esses inimigos do Arjuna representam isso. Por isso que são sua família, né? São familiares, né? E Ok, aqui, gente. é, Último então, Bianca. e aqui ele está fazendo isso que você está falando de Budhi, que é pedindo para que ele cumpra o Dharma, né? Então, que é o Dharma dele de Kshatriya, né? Sim, é uma Mas das funções. uma das funções, mas ele vai colocar nisso um objetivo espiritual que é o bem comum, né? E se ele E, ganha esse reinado, toda essa sociedade ali da guerra vai ser beneficiada e não vai ficar na mão desses usurpadores, né? Como você estava e- falando. exatamente, tá? Ele, na verdade, está ali a serviço. Não, serviço. Né? Por isso que Krishna é bem enfático aqui no final, né? Nirmama Nirahamkara, né? Você está aqui servindo, né? Você não está para alimentar o seu sentido de eu e meu, né? Você está a serviço. Essa é a grande mensagem da Bhagavad Gita, tá? Ela vai chegar nessa formulação de que todos os seres são da mesma natureza espiritual e nós somos todos servos uns dos outros. Hum. Lindo. Essa é a grande conclusão, assim, da Bhagavad Gita. Ok, gente. Então, finalizamos por hoje. Completamos aqui o capítulo 2. Na próxima aula, então, a gente entra com a temática do capítulo 3. Bom? Abraços, bom feriado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Marcos.